Olá, sexta-feira, dia 14 de fevereiro. Veja quais são os destaques de hoje do Nesp Notícias. O horário de verão termina neste sábado e mais. CONTRAN aumenta prazo para autoescolas instalarem simuladores. Equipe do SESI de Bauru participa de torneio nacional de robótica. E hoje é dia de saber o que Bauru reserva de bom para este fim de semana. A gente começa o Nesp Notícias de hoje falando do fim do horário de verão neste fim de semana. Foram 4 meses, mais precisamente 119 dias completados amanhã. Pois é, neste sábado, à meia-noite, os relógios devem ser atrasados em 1 hora. Nós vamos conversar ao vivo com o repórter Guilherme Tavares, que traz mais informações. Guilherme, a economia de energia neste ano foi considerável? Boa tarde. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos. Pois é, a CPFL registrou uma redução de 0,52% neste ano. Esse valor foi 30% menor do que no ano passado. Eu conversei com o engenheiro da CPFL, Carlos Eduardo Madi, sobre o porquê dessa pequena redução neste horário de verão. Nós percebemos um aumento no consumo de energia elétrica devido ao forte calor que tivemos esse ano e com o aumento da compra de ar-condicionado. Então isso prejudicou essa economia de energia. Quer dizer, o pessoal acabou gastando mais, na verdade. Se não tivesse horário de verão, talvez seria muito pior esse aumento no horário de ponta, né? Se a economia compensou ou não é bastante discutível, mas o que todo mundo concorda é que essa 1 hora que a gente vai ganhar aí no próximo sábado faz bem, né? Então a gente vai saber como fica o tempo neste fim de semana para o pessoal que quer aproveitar o sábado e o domingo. Aqui ao meu lado está o meteorologista Fernando Tavares. Fernando, vai chover neste fim de semana? Boa tarde. Boa tarde. Ainda existe a previsão de pancadas de chuva, né? Chuvas isoladas, principalmente à tarde e à noite, para o sábado e domingo. Certo. E essas pancadas de chuva aí, vai ser chuva forte? Como é que vai ser? Pode ser chuva forte, sim. Existem condições para a formação de tempestade. Certo. Fernando, é a Larissa aqui do estúdio. Nesta semana a gente teve o retorno da chuva para Bauru, só que foi em doses bem homeopáticas. Para a semana que vem estão previstas chuvas com duração mais longa. Boa tarde. Boa tarde. Por enquanto não. Na próxima semana ainda continua a previsão de pancadas de chuva, né? Chuvas de curta duração, nos próximos 7 dias ainda. Certo. Então, obrigado, Fernando, pela sua participação. Se você quiser mais informações sobre o tempo, acesse o site do IPMET. A gente volta aí para o estúdio com você, Larissa. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Fernanda. A Secretaria de Saúde de Bauru confirmou hoje 3 novos casos de dengue na cidade. Bauru tem, neste ano, 4 ocorrências da doença. Nesse mesmo período, no ano passado, o município contabilizava cerca de 290 casos de dengue. E no próximo bloco você vai conhecer uma turma de crianças que já desenvolve tecnologias. Alunos do SESI criam robôs para participar de competição nacional. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, decidiu aumentar o prazo para as autoescolas se adaptarem à resolução que torna obrigatório o uso de simulador de direção para quem vai tirar a carteira de motorista. Agora as autoescolas têm até o dia 30 de junho para implantar o equipamento. Nós mostramos no mês passado que uma autoescola aqui em Bauru já havia providenciado o simulador. O aluguel por 900 aulas custou R$ 35 mil. Além dos equipamentos de pilotagem, o simulador ainda tem um leitor biométrico. O aluno vai ter que comprovar que está realmente fazendo a aula. E para confirmar, uma câmera fica instalada bem na frente do condutor, ligada permanentemente com o Detran de São Paulo. Assim, as aulas podem ser fiscalizadas em tempo real. Ajuda mais as pessoas que nunca pegaram no volante. Então ajuda bastante, realmente, porque ele tem uma sensação bem real. Então tem pessoas que não sabem a mudança de marcha, não tem noção nenhuma, então realmente ela ajuda. Com a nova resolução do CONTRAN, agora é a partir de julho que as aulas nos simuladores se tornam obrigatórias. Quem for tirar a Carteira Nacional de Habilitação
tem que fazer, além das aulas teóricas, mais 2 horas e meia no equipamento. Só depois é que o candidato pode ir para as aulas práticas e encarar o trânsito de verdade. Com o simulador, o custo para tirar a carteira de motorista categoria B para dirigir carros comuns vai aumentar entre R$ 250 e R$ 400. Mesmo com o novo prazo, se depender de um grupo de deputados federais, a nova resolução do CONTRAN não deve entrar em vigor. Tramita no Congresso um projeto de lei que anula a obrigatoriedade do simulador. O projeto deve ser votado na semana que vem. Alunos do SESI de Bauru vão disputar na semana que vem a etapa nacional do torneio de robótica First Lego League, que será realizado em Taguatinga, no Distrito Federal. No ano passado, a equipe conquistou o 6º lugar nessa competição. 8 alunos de 11 a 15 anos dedicados a um tema complexo, a robótica. Mas esse não é um problema. O objetivo é justamente desmistificar o uso da tecnologia e desenvolver habilidades. E a simplicidade já começa no material usado, as peças de Lego. Os mais velhos vão passando conhecimento para os mais novos, né? Ao fato da integração deles com pessoas de outras idades. E esse projeto para a escola é muito bom, porque aqui são só os 8 melhores alunos da escola. Mas nós temos ainda atrás deles 150 alunos que participaram do pré-torneio para poder entrar na equipe. O tema deste ano é Fúrias da Natureza, então os alunos tiveram que construir um robô para auxiliar a comunidade em casos de desastres naturais. Mas aqui o diferencial é que esse robô não é operado por controle remoto. Todas as ações são previamente programadas por computador. Além da construção e programação do robô, os alunos precisam entregar um projeto de pesquisa sobre o tema. Para atender todas as exigências, a equipe Fênix foi dividida em frentes de trabalho. Ana Carolina atuou diretamente na construção do robô. A gente fez um estudo em cima de roda, conceito de física, então nós fizemos toda uma análise, um levantamento de dados para construir o robô da melhor forma possível. Já o Alexandre foi um dos responsáveis pela programação. Tudo feito nesse software, oferecido pela organização do campeonato. Então, primeiro a gente identifica qual é a estratégia que vai ser utilizada, por exemplo, de que ponto a outro ponto o robô vai andar. E aqui, utilizando esse programa, a gente faz isso. E a gente também utiliza variáveis, que é uma coisa que a gente ia aprender muito para frente, a gente já está aprendendo aqui com a robótica. As atividades são desenvolvidas fora do horário das aulas. Mesmo assim, influenciam diretamente no desempenho dos alunos. A parte de pesquisa que me ajuda muito a ter mais conhecimento, a parte de, como na programação, tem que ter uma noção de matemática, muitas coisas. Isso ajuda muito nas matérias que a gente tem normalmente aqui na escola. A integração entre os membros da equipe também é um requisito que garante pontos na competição. Por isso, eles trabalham sempre assim, juntos. Com tanto empenho, a atividade pode se tornar profissão no futuro. Você pensa em trabalhar com isso? Eu nunca tinha pensado, mas depois de entrar na robótica, deu uma mudadinha na visão e até penso em trabalhar com a robótica. Depois do intervalo, você confere a agenda cultural. Tem samba de Campinas, tem rock and roll de Goiás, tem um grupo de especialistas em arte perseguindo Hitler e tem uma exposição que mistura pintura, spray, instalação e filosofia. É daqui a pouco, claro, aqui no Unesp Notícias. O intervalo é bem curto, não saia daí. Voltamos e agora na companhia de William Poliveri com as novidades para este fim de semana. Boa tarde, William. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, pessoal que acompanha a gente nessa tarde de sexta. Antes de começar a falar um pouquinho sobre a programação desse fim de semana, Larissa, trazer aqui uma informação sobre a virada cultural deste ano, que a gente está acompanhando já desde o ano passado, né? Estão saindo os nomes já. Começaram a sair os nomes. Ontem foi realizada uma reunião lá em São Paulo e nessa reunião foram divulgados nomes que já estão confirmados para cada cidade. Aqui para Bauru, a gente já tem 2 nomes confirmados. Um é o violeiro Almir Sater, que foi bastante pedido no ano passado, principalmente pelo pessoal com um pouquinho mais de idade, que não curtiu tanto assim a programação de 2013. E a outra atração é a Banda Ira, que vem para cá, tem uma super história no rock and roll e vem para cá num momento ótimo, que eles acabaram de confirmar agora em janeiro que o Nas está voltando para a banda.
Nossa, depois de um tempo traz separado. Mais prestígio ainda. Pois é, ainda traz mais prestígio. Eles fecharam 200 shows com esse retorno deles e Bauru entrou agora na programação. Então, bem bacana a gente já saber disso para o ano que vem, né? Será que é o primeiro passo para uma virada mais eclética do que foi no ano passado, né? Aparentemente sim. Eles já divulgaram também, Larissa, alguns nomes de artistas que já fecharam um contrato com eles. Alguns nomes são nomes que passaram por aqui ano passado. Então, Tóquio Savana, Metá, mas eles ainda não disseram para onde esses artistas vão. Então, pode ser que passe por aqui novamente ou não. Eu acredito que eles devam variar para trazer nomes diferentes para cá. Então, só para relembrar o pessoal de casa, a virada cultural desse ano vai ser realizada em 31 de maio e no dia 1º de junho, já com Almir Sater e Ira confirmados. Né? Bem bacana. Sim, sim. E agora, então, a gente falando sobre esse fim de semana, Larissa, já aproveitando que a gente está falando sobre música, né? Quem gosta de música não vai precisar esperar 4 meses para poder curtir música boa aqui em Bauru, não, viu? Todo fim de semana tem. Todo fim de semana tem. No Sesc, por exemplo, o domingo vai ser de muita música popular brasileira, com o show da sambista de Campinas, Ilsei Miriam. Além de músicas próprias, ela traz para Bauru um show com releituras de clássicos, como canções da Clara Nunes. Confere um pouquinho. Sambão para animar o domingo, né? O show da Ilsei Miriam, então, é no domingo a partir das 4 da tarde no Sesc Bauru. A entrada é de graça. Já hoje, a noite vai ser boa para os fãs de rock. O quarteto goiano Black Drawing Shawks toca logo mais no Jack Music Pub, misturando rock and roll pesado, músicas dançantes e baladas sensuais. Olha só. Muito bom, tanto o som quanto a fotografia desse clipe, né? O show do Black Drawing Shawks começa às 11 da noite de hoje no Jack Music Pub. O endereço é a Avenida Duque de Caxias, número 856. Os ingressos custam entre R$10 e R$15. Larissa, aproveitando que a gente está falando de música e a gente está falando do Jack Music Pub, aproveitar para fazer um esclarecimento importante aqui no Nesp Notícias. Durante toda a semana foi divulgado na internet que hoje à noite teria um show de funk no Jack. Na verdade, a gente entrou em contato com o pessoal do Jack Music Pub. O show de hoje é esse show que a gente falou agora, do Black Drawing Shawks, e aquela informação era uma informação falsa. Eu bati um papo com o pessoal do Jack hoje à noite. Eles disseram que eles não sabiam da divulgação desse show. Eles ficaram sabendo porque o empresário do funkeiro, que chama MC Guimé, ligou para o Jack perguntando por que eles estavam divulgando um show que não havia sido agendado para Bauru. Então a gente até reservou um pouquinho umas imagens do MC Guimé, pessoal que não conhece muito bem. Ele é um funkeiro de funk ostentação, mas fica aqui o esclarecimento de que hoje à noite não vai ter esse show no Jack. O pessoal do Jack já acionou a polícia para ela investigar o caso e, por um acaso, quem acabou caindo nessa mentira e comprou ingresso para o show de hoje também deve procurar a delegacia mais próxima e registrar um boletim de ocorrência. Nossa. E mudando da música para artes visuais, desde ontem um artista plástico da cidade de Tatuí mostra aos bauruenses um pouquinho do universo criativo dele. É o multifacetado Diego DW, que abre as portas da exposição Infinita Finitude. Multifacetado mesmo, viu, Larissa? O Diego DW, só para a gente conseguir ter uma noção, ele se descreve como escritor de grafite, como interventor, artista plástico, ilustrador, desenhista, quadrinista, fotógrafo. Quer dizer, ele faz de tudo ligado a esse universo das artes. Ele faz de tudo um pouco e essa exposição dele, a Infinita Finitude, também tem um pouquinho de tudo. A gente bateu um papo com o Diego DW, que tem uma super história relacionada à arte de rua, e ele contou um pouco sobre essa exposição.
Infinita Finitude traz, digamos assim, mimeticamente o conceito de, propriamente dito, de finitude e infinitude. Infinitude ideológica e finitude material. Finitude orgânica, finitude da própria ideia sendo executada e morta. Ela traz também, além das pinturas, simbolizando isso, também traz esse mimetismo poético dentro dos objetos corriqueiros de lar, organizado de outra maneira, em prol de uma lógica maior, né, no sentido dessa teoria, que é filosófica, e aí eu estou tentando transmutar isso na pintura, brincando com o tempo dela, tempo de acúmulo, e maneiras e técnicas de mostrar e de absorvê-la, né, de ler. A pintura ela meio que trabalha com isso, sobrepondo o tempo, né? Retendo a matéria o tempo todo. É o sentimento de angústia, entre aspas, né? Mas há um prazer no desvelar da própria angústia, né? Ela é bem útil para estalo de consciência. Essa é a razão assim, da exposição. Trabalho bem bacana, né? A exposição Infinita Finitude está aberta ao público na Galeria Residência. O endereço é Rua Maria José, número 537, e a entrada é de graça. O horário de visitação é de terça a sábado, das 2 às 6 da tarde. Então, já tem programa para amanhã, hein? E ainda nas artes visuais, tem estreia de cinema em Bauru neste fim de semana. E mesmo sem nenhum filme concorrendo ao Oscar, o que já é praxe aqui em Bauru, né, Sim, William? Infelizmente. Pois é. Mas a gente tem uma boa estreia, que é a produção Caçadores de Obras-Primas. Sim, é até chato a gente reclamar sempre disso aqui, né, Larissa? Mas este é o segundo fim de semana consecutivo que a gente tem estreia de filme que está concorrendo ao Oscar, que estreia no Brasil e que não chega em Bauru. Semana passada a gente teve a estreia de Trapaça, que tem 10 indicações ao Oscar e não chegou por aqui. E agora, nesse fim de semana, a gente tem outras 3 estreias que também concorrem ao prêmio de melhor filme. São os dramas Filomena e Nebraska e a comédia dramática Ela. Então a gente sabe que quando essas coisas acontecem, ou os filmes vão chegar aqui super atrasados, ou eles vão chegar todos de uma vez numa semana só e a gente não vai ter tempo de assistir tudo, ou eles não vão nem chegar, que é muito mais triste ainda. E é uma pena, com 3 cinemas na cidade, né? Exato, a gente está com 15 salas na cidade, não ter espaço para esse tipo de filme, é muito chato. Só que pelo menos a estreia que chega aqui a Bauru, o Caçadores de Obras-Primas, parece ser bem interessante porque pega uma passagem da história que a gente normalmente não vê em filmes de nazismo, que tem muito filme de nazismo no cinema, mas pelo menos eu não lembro de ter visto esse período em nenhum outro filme. É a passagem em que Hitler roubou milhares de pinturas e esculturas dos maiores museus da Europa para montar um grande museu na Alemanha. Para impedir o chefe dos nazistas, um grupo de 13 especialistas em arte são convocados para participar da Segunda Guerra Mundial. Olha só. Lieutenant, you're not going to have the equipment, you're not going to have the manpower. I think that went well. The Nazis are on the run. They're taking everything with them. So we have to get as close to the front as we can. I'm interested in what you saw there. Thousands of pieces. They would photograph the art, then take to Hitler. We're gonna have to jump ahead of the Third Army and get into Germany. How can I help you steal our stolen art? You can wipe out an entire generation. You can burn their homes to the ground, and somehow they'll still find their way back. But if you destroy their history, you destroy their achievements, then it's as if they never existed. That's what Hitler wants. That is exactly what we're fighting for. Um filme cheio de ação, né, e um assunto também super atual que ficou ainda mais na pauta do dia depois que os alemães descobriram em novembro do ano passado cerca de 1.500 obras escondidas pelos nazistas. Caçadores de Obras-Primas está em cartaz em todos os cinemas de Bauru, em cópias dubladas e também legendadas. A classificação indicativa é 12 anos. William, muito obrigada pelas dicas de hoje. Te espero na semana que vem. Semana que vem estarei de volta, Larissa. Pode me esperar. Então tá bom. E a gente encerra a sexta-feira com um pouco mais de rock and roll. E segunda, o Unesp Notícias está de volta com novidades e com um cenário novo. E essas são só algumas das surpresas que nós estamos preparando para você aí de casa nas próximas semanas. Então tem que continuar ligado aqui no Unesp Notícias. A gente se vê na segunda então. Tchau! Tchau!